dia, o que considerar patologias associadas que acabem condicionando uma restrição ou até mesmo um aumento das recomendações diárias de proteína. Principalmente é um desafio, principalmente o paciente renal oncológico. O que eu faço? Eu aumento a quantidade, eu vejo que ele está perdendo um peso e perdendo massa muscular. Eu aumento a quantidade por conta do câncer, dessa perda de massa muscular, mas aí eu acabo podendo acabar gerando um agravamento na doença renal. Mas se eu diminuir a quantidade de proteína, da oferta de proteína, eu posso até melhorar o quadro renal do paciente, mas aí eu pioro a perda de peso, a perda de massa muscular em relação ao câncer, né? Então, o paciente renal, ele realmente tem que ter todo um cuidado, uma observação bem detalhada para esse público, né? esse grupo de pacientes, que são os pacientes renais oncológicos. Em relação às recomendações hídricas, né, de 30 a 35 milímetros por quilo de peso ao dia para o adulto, e idoso considerar até 40 ml de quilo de peso por dia. Individualizar a quantidade de líquidos, claro que também vai depender da patologia do paciente, do seu hábito do dia a dia e também da questão do fator de atividade física. Considerar sinais de desidratação e outras doenças associadas ao câncer que necessitam de restrição hídrica ou aumento das necessidades. É o mesmo raciocínio em relação à proteína para o paciente renal. Também existe em relação às recomendações hídricas. Os cardiopatas, os nefropatas, os hepatopatas também são pacientes que a gente tem que ter uma atenção maior em relação às recomendações hídricas. Em relação a carboidratos e lipídios, eles também, as recomendações são conforme, né, as recomendações de proteína, e as de carboidratos e lipídios, para pessoas saudáveis também tem essa mesma recomendação, em torno ali de 60% de carboidrato, 15% de lipídios. Em relação às orientações nutricionais, é importante frisar, né, que as orientações nutricionais elas vão ser conforme a presença de sinais e sintomas nos pacientes antes, durante e após o tratamento antineoplásico. Esse tópico da aula é muito importante, porque vai ser literalmente a parte mais individualizada. A recomendação nutricional, o quanto de caloria, o quanto de proteína, o quanto de hidratação, ele acaba sendo tabelado, né, entre aspas. Claro que a gente tem que analisar conforme o paciente, com certeza. Mas as orientações nutricionais, elas vão conseguir ser muito mais específicas, porque vai depender principalmente dos sinais e sintomas que o paciente nos trouxer. Já as recomendações a gente consegue ainda variar numa margem ali limitada, mínima e máxima. Já as orientações nutricionais vai ser conforme o que o paciente nos trouxer. E, além de tudo, é conscientizar o paciente e o acompanhante familiar sobre a necessidade da alimentação, apesar dos sinais e sintomas. Isso também tem o mesmo raciocínio para os medicamentos. Então, todo momento, independente do que o paciente vier trazer sobre, eu estou apresentando mucosite, anorexia, inapetência, né? Diarreia, constipação, mesmo com todos esses sinais e sintomas, ainda assim, a gente precisa sempre estar ali, lado a lado com o paciente, conscientizando ele que o senhor está com a diarreia, mas o senhor não pode parar a alimentação, o senhor não pode parar a medicação. Então, todo momento, vou apresentar